Fala galera, bora falar, né? Não sobre o pós-jogo do Cruzeiro e Mushuc-Runa, mas sim tecer um comentário aí sobre, né, um pouco, até porque o pós-jogo aí não tem muito o que falar, mas deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. O Cruzeiro, né, que acabou, né, na Sul-Americana aí sendo derrotado novamente, dessa vez pelo poderoso Mushuc-Runa do Equador, né, isso mesmo, né, time que estava fazendo seu segundo jogo fora de casa na história do clube, o segundo jogo dele que ele estava fazendo fora do Equador, né, e um jogo aí que o Cruzeiro realmente foi muito mal na partida, foi lamentável a postura do Cruzeiro em campo, né, um time totalmente desorganizado, não tinha nenhum padrão de jogo, nenhum esquema tático, simplesmente um amontoado de jogadores em campo, né? O Leonardo Jardim escalou o time aí da forma que ele achou melhor, né? Com o Cássio, o William, Jonathan Jesus com Fabrício, Bruno e Marlon. Né? Isso mesmo, Marlon voltou. Lucas Romero, né? Voltou para esse jogo no caso. Lucas Romero no meio com Matheus Henrique, Eduardo, a volta de Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. E aí, foi uma partida que no primeiro tempo, um primeiro tempo muito pobre do Cruzeiro, nem tem como eu ir fazendo aquela análise lance pós lance, porque realmente não teve. O Cruzeiro tentou forçar algumas jogadas ali, mas infelizmente todas acabavam em nada e surgia a bola de novo para o Mushuc-Runa. Aí o Mushuc-Runa errava o passe e o Cruzeiro ficava tentando alguma coisa e ficou nessa tônica o primeiro tempo inteiro, sem o Cruzeiro arriscar um chute no gol para assustar o goleiro do Mushuc-Runa hora alguma, né? E a defesa do Cruzeiro, todos os contra-ataques aí que o Mushuc-Runa tentava alguma coisa, era aquele Deus nos acuda de sempre, né? Sistema defensivo do Cruzeiro muito mal, né? E aos 29 minutos do primeiro tempo, o Orejuela, né, do jogador aí do Mushuc-Runa, num cruzamento da esquerda, do ataque ali, né? Cruzou e achou o Orejuela sozinho na área, sem marcação nenhuma, chutou, o Cássio defendeu e no rebote ele abriu o placar aí, né? Infelizmente aí, essa defesa do Cruzeiro aí tomou gol em todos os jogos da temporada, exceto contra a Tombense na estreia do Campeonato Mineiro, que nem foi o time titular. Exceto esse jogo, o Cruzeiro tomou gol em todos os jogos da temporada até então. Isso mostra o quão é a fragilidade do sistema defensivo do Cruzeiro, onde na coletiva o Leonardo Jardim disse que faz marcação individual e que, né, mais ou menos nessas palavras, não foi exatamente o que ele disse, mas que a marcação individual ele pede para os jogadores e tudo, porém o gol, né, do Mushuc-Runa, os gols do Mushuc-Runa foram de jogadas em que a marcação individual falhou e teve um jogador do Mushuc-Runa sozinho dentro da pequena área, né? Isso é inacreditável. E aí, além disso, o Cruzeiro tentou, né? Foi para tentar alguma coisinha, mas nada dava certo, porque não tinha esquema tático definido, nenhum. Né? Tanto o ataque, ora o Matheus Pereira mesmo pegava na bola, procurava alguém para receber, não tinha ninguém. O time do Cruzeiro muito espaçado, não tinha ninguém para receber essa bola, principalmente no primeiro tempo. Né? O Gabigol recebia a bola e não sabia também o que fazer, né? Tentava algumas tabelas. Então, esse ofensivo do Cruzeiro e o defensivo do Cruzeiro muito mal no jogo, ou seja, tudo, né? Tudo, não tem nada de positivo que possa tirar desse jogo. Esse jogo foi aquela cara de jogo de Série B naqueles temidos anos 2020 e 2021. Porém, esse time é 1000 vezes melhor, né? De questão de qualidade técnica e em campo apresenta o mesmo futebol. Isso não pode acontecer, né? E aí, tivemos também no primeiro tempo, esqueci de falar, da lesão do Matheus Henrique no menisco aí, né, do joelho, que vai tirar o Matheus Henrique, vai ter que passar por cirurgia de pelo menos 3 a 4 meses aí fora por enquanto, né, por causa dessa lesão. Aos 13 minutos do primeiro tempo, uma jogada, Matheus Henrique subiu junto com o jogador do Mushuc-Runa, o jogador do Mushuc-Runa também machucou e saiu, né, e aí acabou que na queda aí o Matheus Henrique infelizmente sofreu essa lesão. E aí o Leonardo Jardim colocou o Wanderson no lugar do Matheus Henrique, e aí realmente o Cruzeiro não fez absolutamente nada. No intervalo, o Leonardo Jardim manteve a mesma equipe para o segundo tempo, apesar do time não apresentar nada de produtivo, nem um chute ao gol no primeiro tempo. Ainda assim o Leonardo Jardim não quis substituir a equipe. E aí
um segundo tempo da mesma forma que foi o primeiro. O Cruzeiro teve uma escapada no segundo tempo praticamente, né? Algumas escapadas aí, que teve uma bola, inclusive, que o Gabigol tentou alguma coisa ali e tal, mas aí teve a jogada do Dudu, né, que foi por volta aí dos 18, 19 minutos, na verdade foi aos 15 minutos do segundo tempo, né, porque o VAR demorou a analisar o lance, e aí o Dudu sofre o pênalti na área, né? Um pênalti que o juiz não iria dar. Chegou a mandar o jogo seguir, depois voltou, foi ao VAR, analisou e deu o pênalti, né? Seria mais um roubo de arbitragem tremendo, mas a essa altura do campeonato a gente não pode nem reclamar muito de arbitragem, porque o time não está produzindo em campo também, né? O que é vergonhoso, né? E aí o Gabigol foi pra bola, bateu no canto ali para fazer aos 22 do segundo tempo empatar o jogo, e aí o Cruzeiro ia em busca dessa virada, mesmo que não fosse placar do torneio futebol, pelo menos que saísse com a vitória do Mineirão, né? Mas infelizmente, né, pra mim também teve a questão do Leonardo Jardim não ter substituído o time antes. Por que o Leonardo Jardim não mexeu no time antes? O time do Cruzeiro não apresentou nada durante o jogo, principalmente o Eduardo. E o Eduardo jogou os 90 minutos, ficou os 90 minutos em campo. Aí aos 29 do segundo tempo ele tirou o Wanderson, que saiu indignado de campo, e também não tinha por que sair indignado, porque também não estava jogando nada, e colocou o Caio Jorge. No minuto seguinte, o Mushoku Runa foi lá, numa cobrança de escanteio, o Cruzeiro cortou de cabeça no rebote. O jogador do Mushoku Runa cruzou na área novamente, e o Bentabelli, né? Bentabelli, esse nome esquisito aí, fez de cabeça na pequena área, sozinho, para fazer 2-1 para o Mushoku Runa. E aí o Leonardo Jardim fez 3 substituições aos 37 do segundo tempo. Por que tanta demora, né, para fazer a substituição? E aí tirou o Romero e colocou o Lucas Silva. Tirou o Gabigol e colocou o Lautaro Dias, tirou o Dudu e colocou o Rodriguinho. O que o Cruzeiro apresentou após isso? O mesmo que o jogo inteiro. Absolutamente nada. O Cruzeiro não tem padrão de jogo definido, não tem parte tática definida, defesa péssima, é ruim de marcação em bola aérea, é ruim de marcação em cruzamentos pelo chão, é ruim de marcação em jogadas individuais. O time no ataque não consegue ser criativo, agressivo, não acelera o jogo. É um jogo cadenciado o tempo todo. E quando acelera o jogo, o time erra passe um atrás do outro. Então, atuação vergonhosa e péssima no Mineirão. E o Mushoku Runa fez uma atuação onde ele só precisou ser um time. Só precisou ter coletivo, não precisava ter qualidade. Teve coletivo, foi lá e venceu o Cruzeiro no Mineirão. E isso qualquer time está conseguindo fazer isso com facilidade. Qualquer time que chega para enfrentar o Cruzeiro parece o Barcelona de 2011 do Pep Guardiola. É um absurdo, cara. É um absurdo isso. É uma vergonha. O time do Cruzeiro não cansa de passar vergonha. O Cruzeiro, a cada atuação, a próxima é sempre pior que a anterior. E aonde que o Cruzeiro vai parar com isso? Até quando? Aí hoje teve a reunião do Pedrinho com 5 jogadores do Cruzeiro ali, os mais credenciados ali, né? Houve também um empréstimo do Marlon para o Grêmio também, né? Que o Marlon jogou como titular ontem e foi emprestado para o Grêmio. O Gamarra ontem não foi nem relacionado e foi titular nos jogos passados como primeira opção no banco. É uma falta de critério e coerência que não tem nenhuma. Contrata jogador, pós-jogador e não consegue formar um time. Tem um amontoado de jogadores ali, onde tem qualidade, todos ali praticamente, mas num time formado não tem. E não adianta. Tem que ter um time formado. E isso eu não tô falando. Eu comentei durante o vídeo aí que eu não concordei com quase nada, desde a escalação até o fim da parte tática e das substituições do Leonardo Jardim, ok. Beleza, mas não tô pedindo demissão de treinador, deixando bem claro, porque não se pode falar do técnico que as pessoas acham que você está pedindo a demissão dele. E não é isso. Por mim que o Leonardo Jardim fica até o final do ano e o Cruzeiro resolve uma forma. Mas, para mim, tá mais que claro que a questão do Cruzeiro é uma crise interna de bastidor. E isso vem desde o dia 27 de julho, naquela vitória contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro.
Desde aquele jogo, o Cruzeiro fritou 3 treinadores. Fernando Seabra, Fernando Diniz, né? Aliás, tá fritando o terceiro, com o Leonardo Jardim no cara. E vai fritar quantos for preciso para entender que é uma crise de bastidor. E eu digo uma coisa, ó. Eu ia passar os números do jogo aqui, mas não vale nem a pena. Vou estender meu comentário a um leve falar sobre tudo que acontece no Cruzeiro. O Cruzeiro foi comprado há quase um ano pelo Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço, o Cruzeiro, quando o Pedro Lourenço chegou, o Cruzeiro era uma SAF, uma sociedade anônima do futebol, um clube empresa organizado. O Ronaldo não tinha investimento, mas tinha organização. Era um Cruzeiro organizado, onde notícia não vazava, tinha competência nos seus departamentos. Por mais que aconteceu alguns resultados ruins e tal, mas mesmo assim tinha uma organização de SAF e tinha um padrão estabelecido, um objetivo estabelecido, e não era uma bagunça igual é. O Pedro Lourenço chegou, o que ele foi lá e fez? Tirou todo mundo que era da gestão do Ronaldo, acabou com a única coisa que o Cruzeiro tinha, que era organização institucional, e contratou na base da camaradagem. É porque por tempo de futebol, porque é meu amigo, porque montou um time há 12 anos e foi campeão. Vamos nos atualizar sobre o futebol. E aí, em vez de... O Cruzeiro é um clube empresa. Por que não pegou e fez processo seletivo como empresa, então? Virou simplesmente uma administração disfarçada de SAF. O Cruzeiro virou uma administração há um ano disfarçada de SAF. Achou que era só botar bala na agulha, que era só dinheiro que resolvia. E como o Leonardo Jardim já disse, bom investimento não quer dizer bons jogadores. O Cruzeiro tá torrando dinheiro e Pedro Lourenço vai ter que entender isso uma hora ou outra. Tá torrando dinheiro e vai torrar dinheiro até quando? Para não dar resultado? E aí tinha essa organização, acabou com essa organização, fez esse perfil, fez 2 janelas de transferência onde contratou jogadores de qualidade, que foi a do meio do ano passado e a do início desse ano, que não vamos ser hipócritas, que são jogadores de qualidade todos, porém, jogadores na janela do meio do ano passado, muito jogador por uma posição só, e errou, né, na montagem do elenco desse ano, justamente por falta de planejamento. O Fernando Diniz, que não era nem para ser trazido em setembro do ano passado, quando o Seabra caiu, não era nem para trazer, porque Fernando Diniz não é não é para apagar incêndio, é técnico que precisa de tempo, não era para trazer, trouxe, terminou a temporada, passou inúmeros vexames no fim da temporada. Ao invés de chegar no final da temporada e recomeçar do zero, igual eu disse, o Cruzeiro precisava de uma reformulação. O que o Cruzeiro foi lá e fez? Manteve a base do elenco, manteve a base do time, manteve o treinador e montou uma equipe para esse treinador. E aí, com 3 jogos de Campeonato Mineiro e com 2 de pré-temporada, simplesmente demitiu o treinador. E eu não tô falando que não deveria ter demitido, não. Tô falando que foi essa demora tardia que resultou nesse mau planejamento e nessa situação que em abril parece que a temporada já correu inteira. E estamos só em abril, tá? Tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana. Sim, ainda temos 4 jogos de Sul-Americana para reagir. E tem Copa do Brasil. Mas do jeito que tá, não vai dar certo. Você não vê uma faísca de esperança no time do Cruzeiro. Por quê? É um problema institucional. Não é só o Leonardo Jardim chegar, colocar suas táticas e botar o time para jogar, não. Essa crise vai além disso. E não é uma crise igual a 2019, porque lá tinha escândalo de corrupção, tinha salário atrasado, tinha isso e aquilo. E essa crise tá idêntica à de 2019, porém, todo mundo tem um salário pago, bem pago inclusive. E ainda por cima tem tudo na mão no time do Cruzeiro. É muito fácil jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro se tornou um time acostumado a ser derrotado, a ser um time derrotado. Ele passa vergonha atrás de vergonha e não muda a sua postura. Então, é uma crise institucional. Enquanto o Pedro Lourenço não cai na real que o Cruzeiro é clube empresa e não administração, eu sei que ele tem 1 milhão de boas intenções, mas enquanto ele não vê o que ele colocou ao lado dele foi totalmente errado,
enquanto não recomeçar do zero, realmente, vai fritar treinador atrás de treinador, vai fritar jogador atrás de jogador. Trouxe jogadores que foram boas contratações, não vou ser incoerente não no início do ano, mas jogadores que estão em recuperação. E você traz jogadores que estão em recuperação quando tem um time pronto. O Cruzeiro não tem um time pronto. A última vez que o Cruzeiro teve uma equipe estruturada, um time coletivo, foi com o Fernando Seabra na metade do ano passado. Então até quando o Cruzeiro não vai acordar? Não vai acordar. Até quando Pedro Lourenço vai continuar gastando dinheiro à toa, sendo que fez uma estratégia errada, colocou por camaradagem, faz processo seletivo, é SAF, faz igual as pessoas fazem no mercado de trabalho, traz seu currículo, vamos observar ele, vamos contratar cara de scout, cara de CEO de verdade, diretor executivo de verdade. Vamos fazer uma SAF igual a do Ronaldo, porém com dinheiro, né? Que o Pedrinho tem dinheiro, mas uma SAF organizada. O Cruzeiro foi pioneiro da SAF no Brasil e hoje tem uma das SAF mais desorganizadas do país, onde é uma SAF administrativa. Então, estamos de saco cheio disso. Estamos completamente cansados disso. Elencos de milhão, futebol pobre não é que tá jogando mal, não. É que não tem time, Tem jogadores, mas não tem time. Então, vamos acordar enquanto é tempo. Porque enquanto não achar a fonte desse problema, vai continuar dessa forma e a gente vai fora Diniz, fora Seabra, fora Pepa, fora Pesolano, fora Zé Ricardo e fora isso, fora aquilo. Enquanto não encontrar de onde vem a fonte, vai continuar essa crise institucional, onde não tem o que treinador fazer, pode vir o Pep Guardiola, e onde não pode vir o Lionel Messi jogar no Cruzeiro, que não tem o que fazer nesse time. Então vamos consertar isso o quanto antes, pelo amor de Deus, né? E o próximo jogo do Cruzeiro é domingo, 5h30, contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, na terceira rodada. Vamos tentar aí buscar fé e oração, porque time não tem, né? Na coerência não tem. Mas vamos buscar fé e oração para o Cruzeiro, pelo menos, tentar competir com o São Paulo no Morumbi esse domingo. Tentar ser uma equipe, né? Porque essa parada já virou uma coisa espiritual, já ultrapassou barreiras, né? Já virou nível de oração já, porque não tem o que fazer mais. O Cruzeiro está indo para um caminho que ou ele vai ser rebaixado ou ele vai brigar para não cair o campeonato inteiro se continuar da forma que está. E Sul-Americana e Copa do Brasil vai ser eliminado, é questão de tempo. Então vamos corrigir a fonte. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E até a próxima. E muito obrigado por ter acompanhado o vídeo.